Olá, benditos! Depois das mensagens de julgamento para Babilônia, Assíria e Filístia, a próxima nação a receber a palavra de julgamento da parte de Deus foi Moabe. Os detalhes da mensagem de Deus para esse povo será o nosso assunto de hoje. Vem comigo! Os moabitas eram resultado da união incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra. Os moabitas se estabeleceram e cresceram como nação nas planícies ao sudeste de Israel, ao longo da margem oriental do Mar Morto, onde hoje é a Jordânia. Moabe era uma terra de cidades fortificadas e com muitos rios e correntes de água para regar os campos, que eram muito bons para pastos e cultivo de uvas e várias espécies de árvores, como bálsamo, por exemplo. Por isso, Ló escolheu aquela região para morar. Devido às águas que descem das montanhas de Moabe, Zoar era um oásis florescente. Os moabitas eram inimigos declarados dos judeus. Foi Balaque, rei de Moabe, quem contratou o profeta Balaão, esperando que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. E como não conseguiu, ele deu ao rei Balaque uma ideia mais sutil de como corromper o povo de Deus. Tentar os israelitas com as mulheres moabitas, levando-os à prostituição e à idolatria. Essa prática pecaminosa resultou na morte de 24 mil israelitas. Também foi Eglon, rei de Moabe, que oprimiu Israel nos dias dos juízes. Durante o reinado de Saul e Davi, foi estabelecido um controle rígido sobre Moabe, mas os reis de Israel que vieram depois nem sempre foram capazes de mantê-lo debaixo do seu domínio. A conduta do povo de Moabe era tão má que eles foram proibidos de participar das reuniões sagradas do Senhor até a 10ª geração. Acontece que, ao mesmo tempo que havia inimizade, havia uma conexão entre Moabe e Israel. Primeiro, porque eles estavam relacionados a Israel, porque Ló, de quem descendiam os moabitas, era sobrinho de Abraão, de quem descendiam os israelitas. Por causa disso, Deus disse a Israel que não tomasse as terras de Moabe. Além disso, Davi, o maior rei de Israel, era de ascendência moabita. Ruth, sua bisavó, era moabita. E quando Davi era um fugitivo do rei Saul, ele confiou seu pai e sua mãe à proteção do rei de Moabe. Por essas razões, é com grande tristeza e empatia que o profeta Isaías descreve o julgamento que viria sobre Moabe. Um ataque noturno, que era o momento mais adequado para uma invasão hostil, daria início à destruição dos moabitas, que começaria na época do domínio dos assírios e terminaria na época do domínio dos babilônios. A maioria dos locais atingidos era originalmente parte do território de Israel, de quando Moisés e Josué derrotaram Seom, rei dos amorreus, e elas passaram a pertencer à tribo de Ruben. Mas, ao longo dos anos, os moabitas haviam persistido em lutar e expulsaram os israelitas dessa região. Durante o ataque noturno às suas principais cidades, os moabitas recorreriam aos seus deuses em busca de ajuda. Mas para homens ímpios em apuros, não há ajuda e nem consolo. Seriam dias de grande angústia e luto em Moabe, dias de humilhação nacional. Há muitas referências diferentes à lamentação dos moabitas neste capítulo. Choro, lamento, pano de saco e grito, entre outras. Haveria um grande pesar por toda a terra de Moabe, até a coragem dos seus soldados falharia. Essas calamidades, com certeza, causariam pesar também nas nações vizinhas. Mesmo sendo inimigos de Israel, ainda assim seria doloroso ver todo aquele povo em tamanha aflição.
Como nós já vimos, Moabe era uma terra com muitos rios e correntes de água para regar os campos, como as águas de Nirim e as águas do Dimon. Era comum os exércitos invasores obstruírem as fontes e os cursos d'água, deixando a região completamente desolada. A matança seria tanta que onde ainda houvesse água, ela estaria suja de sangue. As belas planícies de Moabe, com terras de pastagens maravilhosas, se tornariam secas sob a mão do julgamento de Deus. Os moabitas fugiriam, tentando salvar suas vidas, carregando o máximo que podiam levar dos seus bens. No meio do julgamento divino, todos os que viviam nas regiões vizinhas de Moabe veriam o julgamento de Deus contra eles. E se o ataque noturno não completasse a obra do julgamento, Deus enviaria leões sobre aqueles que escapassem ou que insistissem em permanecer na terra de Moabe. Na continuação, Isaías pinta um quadro forte sobre o estado de desamparo e confusão de Moabe debaixo da mão do julgamento de Deus. Eles são como um pássaro errante jogado para fora do ninho, confusos, fracos e vulneráveis. Seu único recurso era se submeter novamente ao rei de Judá. Mas sobre isso nós continuaremos falando amanhã. Deixe o seu like antes de sair e até o nosso encontro de amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.